Mas... Yeah. Mas esse é o grande ponto do vídeo de hoje, né? Fala, rapaziada do Basquete Talk, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Dia histórico, vocês sabem, LeBron James ultrapassou Kareem Abdul-Jabbar e se tornou o maior pontuador da história da NBA. Sim, vivemos a história, foi magnífico da maneira que foi, é incrível, né? Só de perceber como o LeBron James, são 20 anos de carreira e o cara continua num nível tão alto, a ponto de conseguir ultrapassar essa marca aí que estava há 39 anos, intocável. Sabe, acho que até o Kareem Abdul-Jabbar e muita gente, o próprio Magic Johnson, né, aqui na peita, chegou a comentar que era um recorde que ninguém imaginava que poderia ser quebrado. E realmente o LeBron conseguiu esse feito. E claro que isso, né, obviamente já coloca ele em outro patamar. Óbvio que existe muita discussão do LeBron, obviamente, já ser o maior da história, tá ali sempre na discussão, na briga com o Michael Jordan. A gente não é o tema do vídeo hoje, fazer essa comparação. Obviamente a gente vai ter que explorar um pouquinho, né? Mas é um feito que para ele realmente coloca o cara em outra prateleira, porque, né, a gente tá falando do maior pontuador da história da liga, porque da história do esporte vocês sabem que é o Oscar Schmidt, o nosso Monsanto brasileiro, e se um dia ultrapassar o cara, aí eu já vou ficar, enfim, meio, não chocado, né, porque o LeBron é uma máquina, aos 38 anos, continua jogando como se tivesse 23, 25, não sei, eu não sei quando foi o auge do LeBron, porque o cara realmente continua, não sei, inteiraço, sabe? Ele mesmo comentou aí recentemente que ele acredita que tá num físico melhor do que quando ele era novo, obviamente pelo preparo dele, pela experiência, o cara hoje já é um baita veterano, mas... Yeah. Mas esse é o grande ponto do vídeo de hoje, né? O que né, isso faz do LeBron, assim, ele já, obviamente, se coloca em outro nível de jogador, né, com esse feito, são inúmeros títulos. Hoje ele aí, né, a gente sabe, 4 prêmios de MVP, são quatro títulos, né, como em 3 diferentes times, vocês sabem, Miami, Cleveland e nos Lakers, e agora, né, essa grande conquista aí, que, cara, é bizarro, é real bizarro, porque é um cara que eu vejo assim desde 2006, 2007, que foi o ano que eu comecei a ver NBA, e não sei se pra mim é uma surpresa, porque obviamente o LeBron é o escolhido, né, ele tem até uma tatuagem nas costas, e também já era o apelido que muita gente deu pra ele, assim, início de carreira, ali na época de high school, né, dele ser o chosen one, o escolhido de fato, e depois de 20 temporadas, chegamos nesse momento. Então, porra, eu gostaria, obviamente, de parabenizar o cara. Não tem muito... porque, assim, chegou num ponto que eu era hater do LeBron, juro pra vocês. Quando eu era molecão, né, existia muita discussão entre quem era melhor, Kobe, LeBron. E eu, obviamente, era muito emocionado. Vocês sabem, eu sou um torcedor do Lakers desde menor, e o Kobe é o meu ídolo. E chegou um ponto assim que eu realmente odiava o LeBron, porra, eu discutia com a rapaziada na internet de graça, assim, época de Facebook, né, sobre, porra, não, o Kobe é muito maior, não sei o que. Também o LeBron em 2010, né, quando ele foi pra Miami, fez aquela panela, eu fiquei revoltado, mas chegou num ponto que eu comecei a admirar o cara, e hoje, né, ele no meu time trouxe um título pro Lakers, eu só tenho que agradecê-lo, por toda a grandeza e por toda a importância que ele tem pro esporte, porque é um cara que, né, não entregou somente dentro de quadra, mas ele fez, né, por todo o contexto do esporte no geral, um cara que, pô, se preocupa com a comunidade do basquete, com a comunidade local, né, de onde ele nasceu, em Akron, Ohio, e é um cara do bem demais, sabe? A gente viu a pureza do LeBron, como ele é um cara, pô, super gente boa, super pra frente, não tem muito problema de ego, assim, esse tipo de coisa. E, enfim,
história foi escrita. Galera, para começar o vídeo, gostaria de pedir para vocês, óbvio, deixarem um like, fazer inscrição aqui no canal, compartilhamento para ajudar, né, nossa família a crescer, a gente conseguir entregar esse conteúdo de basquete para mais e mais pessoas. E não deixem de acessar, né, as nossas redes sociais, que é o Basquete Talks, no Instagram, no TikTok, conteúdo diário por lá, além da nossa patrocinadora Language oficial, ponto oficial, estampas de jogador da NBA por lá, certo? Então, família, vamos lá. LeBron Raymond James, o cara que, pô, foi direto do high school pra NBA, a gente sabe. Início de carreira ali no Cleveland, um time que não tinha absolutamente ninguém. Incrivelmente, ele conseguiu levar essa equipe para uma final de NBA ali com o San Antonio Spurs em 2007. Obviamente, foi varrido, porque não tinha como competir com aquele trio, né, do San Antonio Spurs de, pô, Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili, Popovich por trás. E mais tarde ele vai pro Miami, que foi meio que o arco de vilão dele, certo? Acho que todo mundo concorda. Foram 4 anos lá, 4 finais, 2 títulos back-to-back, um contra o Oklahoma City Thunder, outro contra o San Antonio Spurs. E, né, depois de conquistar, né, os seus 2 títulos, ser coroado campeão, que foi um peso que saiu das suas costas, ele volta para Cleveland para cumprir com a sua promessa e, né, traz aquele título histórico em 2015 e 16, da virada de 3-1 contra o Golden State Warriors. Um Golden State, vocês sabem, 73 vitórias, 9 derrotas, a melhor campanha da história da liga, da maneira que foi, porque, de novo, foi uma virada de 3-1, nunca tinha acontecido. Jogo 7, na casa dos caras, toco, bola de 3 do Irving na cara do Curry, sabe? Foi poético, digamos assim. E, claro, ele começa sua jornada nos Lakers. Todo grande jogador passa pelo Los Angeles Lakers. Não é uma questão de clubismo, mas é verdade. Vocês podem reparar desde Kareem Abdul-Jabbar, que sai do Bucks, vai pro Lakers. Magic foi draftado lá, mas Shaquille O'Neal, né, sai do Orlando, também cai lá. Kobe foi draftado e fez sua carreira por lá. Mas se você parar pra pensar, né, as maiores estrelas, as maiores lendas da NBA e do basquete passam pelos Lakers, usam o amarelo e roxo. E, obviamente, o LeBron tinha que fazer, né? Ele vai pra lá em 2018, 19. Mas o título só vem, né, naquele contexto da bolha da NBA, no meio da pandemia, também um título histórico. Sei que tem muita gente que desmerece a bolha, mas, enfim, isso aí é coisa de hater. E, né, foi como eu disse no início do vídeo, ele conseguiu títulos em todas as franquias que ele trouxe. Além, óbvio, diversas vezes All-Star, All-NBA First Team, o cara é 4 vezes MVP e, cara, esse feito do maior pontuador da história. Bizarro. Obviamente, esse lance dele ter pulado direto do high school favoreceu ele, de certa maneira, porque se a gente levar em conta que o Kareem Abdul-Jabbar foi um cara que jogou 4 anos em UCLA, né, no college, na faculdade, então ele já começou na NBA muito tarde, e o LeBron teve, digamos assim, essa vantagem. Não é querer desmerecer, mas acho que vocês têm que concordar comigo, mas isso não tira o fato de que o cara, né, teve a longevidade que teve, a consistência que teve, e o que mais impressionante disso tudo é o alto nível que ele manteve, certo? Porque é um cara que, assim, se a gente puxar as médias, né, as melhores médias de pontuação na carreira da NBA, o LeBron é o 5º maior. A gente tá falando do Michael Jordan com 30.1, Will Chamberlain 30.07, Elgin Baylor com 27.36, Kevin Durant com 27.28 e LeBron James com 27.23. A gente tá falando do LeBron, assim, com a 5ª maior média de pontos na história da NBA, e é um cara que, assim, nunca teve a preferência de ser, de fato, um pontuador, ele mesmo diz, e acho que todo mundo tem essa consciência que ele é um cara que sempre né, teve uma preferência em ajudar o time, né, sempre teve muitas assistências, tanto que ele é, né, o 4º maior jogador com assistências na história, e isso tudo, né, resumidamente falando, torna mais bizarro o fato dele ter alcançado, de fato, essa pontuação, porque muita gente não leva em conta que o LeBron, assim, é um pontuador, sabe? A gente fala de pontuação, mas as pessoas nunca levaram em consideração que o LeBron era, de fato, um grande pontuador. Mas, além desse feito, claro, e essa 5ª maior média de pontos na história da NBA, isso deixa muito claro como o cara é completaço, sabe? Não só por isso, a gente sabe o quão versátil, o quão ele é all around. Como o LeBron, ele é completo, ele faz parte de todas as áreas do jogo. Se quiser, o cara joga da posição do 1 ao 5. Se ele quiser, né, tanto na defesa, no ataque, ele marca qualquer outro tipo de jogador. E é bizarro de ver e de se pensar como o cara se manteve assim tão bem fisicamente. Claro, ele cuida do corpo, mas e a tecnologia, a medicina avançaram. Isso é uma coisa que a gente precisa levar em conta quando a gente fala de caras das antigas. Porra, um Kareem, um Will Chamberlain não tinham todas essas condições
O Michael Jordan, assim, meados dos anos 90, começou a avançar nesse aspecto, mas o LeBron, claro, tem essa vantagem, mas quando a gente compara eras, a gente tem que entender o momento de cada um. E, cara, é impressionante, real impressionante. Fiquei extremamente emocionado de ver, porque vivemos a história, pô, sabe? Um recorde que estava intocável há 38, 39 anos. E tinha ali o Kareem Abdul-Jabbar em quadra, além de outras grandes referências do esporte. O Kareem, não sei, ele é um cara muito reservado, não sei se me pareceu que ele ficou meio chateado com isso, apesar dele ter falado que queria passar a tocha, né, pro LeBron, e porque a gente sabe, né, às vezes fere o ego dos caras, não propositalmente, mas vai entender o que se passa na cabeça deles, e o LeBron conseguiu isso, e, pô, fico feliz demais. Acho que é só o começo, é um cara que possivelmente vai bater os 40 mil pontos, vai superar isso bem mais, quer jogar com seus filhos também, Bronny e Bryce, então para isso ele vai ter que jogar na liga até os 42, 43, e um ponto que eu me questiono até, porque assim, levando em conta que o LeBron tá tão bem fisicamente, um cara com 38 anos aí, com em torno de 30 pontos de média, será que ele ainda um dia consegue ultrapassar, por exemplo, o Oscar Schmidt? A gente sabe, o Oscar, o nosso Monsanto brasileiro, é o detentor do recorde de maior pontuador da história do basquete, da história do esporte, né, com mais de 48 mil pontos. Então, quem sabe, né? Será que um dia a gente vai viver para ver a história de novo e o LeBron, né, passar a se tornar o detentor do recorde do basquete? Acho que, assim, não tem como duvidar, levando em conta o físico, o preparo e a mentalidade do cara e a determinação que ele tem, né, de cada vez mais estar ali disputando por títulos e pontuando da maneira que faz, apesar dele, né, não sei, acho que não vou dizer que ele vai estar reduzindo o seu pace, né, o seu ritmo, porque parece que o cara tá ficando que nem vinho, sabe, só melhora com o tempo. E se ele de fato jogar com os filhos até os 42, 43 e mantiver, né, em torno de 2, 3 mil pontos de média por temporada, quem sabe ele não supera o nosso Oscar Schmidt, certo? Mas isso aí enfim, só o futuro dirá, né, não temos bola de cristal, mas é mais um ponto aí a ser levantado, né? Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. E, claro, cara, vou puxar a pauta, não tem jeito. Quero saber a opinião aí da rapaziada. Vocês acham que esse feito já fez dele o maior da história? Ele já era o maior da história, já era o GOAT? Acho que pra mim, não sei, o Michael Jordan ainda é muito... Não vou dizer intocável, porque se o Jordan fosse intocável, a gente não estaria tendo essa discussão, certo? E existe, de fato, esse debate sobre quem é o maior. Mas a gente tem que botar tudo na mesa, sabe? Levar em conta e em consideração as épocas, que eram, né, duas NBAs, duas gerações de basquete muito diferentes, a maneira que o jogo era jogado era diferente. Então, mas obviamente isso aí não é querer desmerecer o fato que o LeBron manteve, né, esse físico, essa consistência, a longevidade que ele teve. Um cara que, por 20 anos jogando em altíssimo nível, são acho que 19 temporadas seguidas com 25 pontos de média. Isso é bizarro, sabe? E, cara, o freio parece que ele não pretende, né, tá diminuindo a marcha tão cedo, mas não sei, né? Fico de cara, assim, com tudo que, não sei, se passa uma história, né, um filme na nossa cabeça, porque eu vi esse cara desde a primeira geração do Cleveland, a sua forma mais atlética ali no Miami, em Cleveland, quando ele volta, que pra mim foi o auge do LeBron, assim, difícil determinar um auge, né, mas eu lembro daquele LeBron, assim, carregando aquele time do Kevin sozinho. Mas tinha Kyrie Irving, tinha Kevin Love, mas chegou um ponto que ele tava, de fato, carregando o time sozinho, e o cara continuava levando o time pra final. Claro que não ganhou porque, aquele time do Golden State, super panelado com, né, Kevin Durant, era imbatível, mas, é o LeBron, né, mano? É o King, não tem jeito, a coroa tá na cabeça, e eu super entendo a galera que coloca ele como o número 1 da história. Não tem como a gente desmerecer um cara que, né, com os feitos que tem e agora com esse prêmio de maior pontuador da história da liga. Isso coloca ele, né, nessa prateleira. E sempre vai ter a discussão, né, sobre quem é maior. Tem gente que acha que o Kareem é maior, Magic, Jordan, LeBron. No esporte, obviamente, a gente sempre vai discordar de muitas coisas, mas de uma coisa a gente precisa... todo mundo precisa estar, né, de acordo. O LeBron
é monstruoso, não tem jeito, sabe? E vamos admirar o quanto é tempo, né? A gente não sabe, ele, pô, com certeza vai jogar por uns 3, 4, 5 anos. Mas, pô, não consigo pensar numa NBA sem LeBron James, sabe? Porque a gente sempre esteve tão acostumado em ver o cara destruindo e quebrando recordes e fazendo o que faz, que, não sei, onde chegar ali perto de 2030 e o LeBron de fato estiver pendurando tênis, né, a jersey, a gente vai falar, caraca, a gente viu esse cara, a gente viveu momentos grandiosos com ele, e vai ser, de certa maneira, né, triste mas faz parte de todo o ciclo, o cara também, você sabe, puta empresário, pai de família, vai querer curtir os filhos, vai querer... Não acho que ele vai se distanciar do basquete, muito difícil, ainda mais porque o Bron e o Bryce estão, né, dentro desse ambiente. E vamos ver aí o que os próximos capítulos da jornada do LeBron reservam. Mas quero saber, de novo, a opinião de vocês sobre o feito, sobre a posição do LeBron entre os maiores da história. Ele é o GOAT, ele é o maior da história, superou outros caras, né, o próprio Michael Jordan, que pra mim, pô, continua sendo o Black Jesus, como, né, o apelido dele. E é isso, rapaziada, foi incrível. É uma pena que perdeu pro Oklahoma City Thunder, né? Isso aí eu acho que vamos ter que concordar que é meio patético, né? Mas levando em conta que o Lakers está do jeito que tá, é meio que compreensível, né? E torcer aí, né, pra a gente conseguir ter a oportunidade de ver o LeBron disputando uns playoffs novamente, porque o risco agora é ficar de fora, que seria deprimente, mas sempre existe essa possibilidade, certo? Então, galera, obrigado a vocês que assistiram, né, aqui até o final. De novo, porra, dá aquela força pra nós. É só dar um joinha aí, pô. O botão tá logo aqui embaixo, fazer a inscrição também. A gente quer fazer o YouTube crescer cada vez mais, as nossas plataformas, né, as outras redes. Então a gente conta aí, né, com a família BT, certo? Então, galera, @BasqueteTalks no Instagram, no TikTok. O meu pessoal, @Ian Baranski. E a gente vai ter mais episódios aí nessa semana e semana que vem. E, né, até o restante da temporada, pra vocês ficarem atualizados de tudo, certo? Galera, tamo junto, aquele abraço, né? E vamos pra cima.